Olá, pessoal aí do 8º ano. Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades e hoje nós vamos corrigir as atividades referentes ao bloco número 10. E nesse bloco eu trago um conteúdo bem interessante para vocês, que são um conteúdo bastante trabalhado na geografia, que são conflitos, né? E neste caso aqui, os conflitos internos, as guerras civis. As guerras civis são as guerras que acontecem dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os conflitos que acontecem dentro do território africano, né? Dentro da África a gente tem uma série de conflitos que já perdura aí por muitos anos e são conflitos que têm a ver com a divisão territorial da África, né? Que a África é um dos continentes mais diversos, né? É o continente mais diverso em questão de etnia do nosso planeta, e com a colonização essas etnias elas ficaram misturadas, né? Eram etnias, culturas antes separadas, povos separados, né? E com a colonização juntou-se esses povos, o que levou aí a um conflito civil, a uma guerra civil, que nós vamos estudar hoje. Então vamos começar o nosso estudo aí, né? A partir da leitura deste texto. Conflitos étnicos e territoriais. As divisões territoriais dos Estados-nações, na grande maioria das vezes, aconteceram de acordo com as ordens de poder de cada nação ou civilização. Dessa forma, o estabelecimento das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das mais diversas regiões do mundo. Com herança, existem no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas que visam a emancipação ou independência de alguns povos ou a disputa de um mesmo território por duas ou mais nações. Então, a gente vai ver que isso foi o que aconteceu, que levou a esses conflitos, que leva a esses conflitos, que levou aí a esse conflito que dizimou aí milhares de pessoas no continente africano, né? Justamente por ser pessoas de culturas diferentes, de etnias diferentes, disputando o mesmo território, querendo a supremacia, né? Querendo ser únicos aí no território. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o ataque aí, né? De Ruanda e Burundi, que foram os Hutus e os Tutsis. Os territórios dos países Ruanda e Burundi são palco de uma sangrenta luta entre Hutus e Tutsis, duas etnias africanas que lutam pelo controle territorial destes dois países. Ambos os territórios, após a partilha da África, formaram um único país, denominado Ruanda-Urundi, que pertencia à Alemanha. No período de colonização, a Alemanha é quem controlava, né, quem tinha posse daquele território. Né? A Alemanha tomou aquele território para si, né? Então aquele território por bastante tempo era aí uma colônia alemã, né, até ganharia sua independência. Ambos, após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu aí a partir do ano 1919, o país passou a pertencer à Bélgica. Os belgas, então, escolheram a minoria, que eram os Tutsis, que correspondia a 15% da população, para governar o país, subjugando a maioria Hutu. Em 1959, após inúmeros protestos dos Hutus, houve uma separação entre Ruanda e Burundi. Em 1961, Ruanda conseguiu a sua independência e passou a ser uma república administrativa, dessa vez pelos Hutus. Os Tutsis perseguidos exilaram-se nos países vizinhos, inclusive em Burundi, que também conseguira sua independência. Ao longo dos anos, os conflitos entre Ruanda e Burundi e entre Hutus e Tutsis até hoje se mantêm, com sucessivas tréguas e retomadas de embates, acarretando em uma grande quantidade de mortes na região. Aí eu coloquei um vídeo para vocês que não assistiu, né, que não teve a oportunidade de assistir. É um vídeo muito interessante, né, como se fosse um documentário, só que é um curta, né, um curta-metragem, que traz essa realidade, né, esse momento aí dessa guerra aí que aconteceu em Ruanda, ok? O genocídio de Ruanda, também conhecido, né, como genocídio Tutsi, foi um massacre em massa de pessoas do grupo étnico Tutsi, TWA e de Hutus moderados em Ruanda, que ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, durante a Guerra Civil de Ruanda. Como eu já falei para vocês, o termo guerra civil se refere a uma guerra interna, né? Ou seja, uma guerra dentro de um mesmo país. E nesse caso, essa guerra aí foi ocasionada por motivos étnicos,
né, motivos de povos distintos dividindo uma mesma área, um mesmo espaço, um mesmo país. Aí eu propus para vocês fazerem uma pesquisa na internet e responder as seguintes questões aí no caderno de vocês, né? E vocês também podem usar as informações do texto e vídeos apresentados para responder as questões. Antes de nós respondermos as questões, queria trazer para vocês aí um pouquinho da realidade de uma pessoa que morou, né, que viveu aí, que vivenciou todo esse período, né? Uma pessoa que estava lá quando aconteceu esse genocídio lá em Ruanda, ok? Acompanhe. Nitwa Muhinyuza Claire Alphonsine, mfite imyaka 30, navukiye ku Kibuye muri komine Gitesi. Bari 9 ariko hasigaye 2, hasigaye umukobwa n'umuhungu. Umugabo twashakanye yitwaga Mutazana Leonard. Bombi bitabye Imana, bose bitabye Imana muri jenoside. Ubwo jenoside itangiye twarahungiye mu Muhima, nibwo jenoside yatangiye we yaragiye gukora Ikibungo. Abiyo ngiyo jenoside itangira tutari kumwe, turindira ko azaza turaheba. Ubwo intambara yakomeye yatangiye mu matariki 11 batangira kwica abantu duturanye, kuko mu Muhima batangiye kwica abantu kuri 11. Ariko ubwo nari narakubiswe, kuntu batufashe ku ngufu batubohoza, ubugome bwinshi bagiye badukorera bwo kudukubita, bwo kutwambura ubusa ku musozi. Ibintu bibi byinshi badukoreye. Ngeweho bankoreye n'ikindi gitangaza, babonaga umuntu wabo wakomeretse kandi wenda akomerekejwe n'igisasu, ubundi kubohozwa bazaga ari 10-15, ntiwamenyaga bakugiyeho. Ariko nkanjye ku giti cyanjye abo nzi neza, nzi abantu 6 kandi bamwe baranahari. Muri uko kubohozwa, ikibazo twagize cyane ni uburwayi twafashe nyuma y'intambara butangira kugaragara ko umuntu arwaye. Questão número 1 pergunta assim: como acabou o genocídio em Ruanda? Então, o genocídio em Ruanda, ele teve duração de aproximadamente 100 dias, e nesses 100 dias, né, foi registrada a morte em torno de 800 a 1 milhão de pessoas, né, do grupo Tutsi. Então, dizimou, né, matou cerca de 70% da população da etnia Tutsi, ok? Segunda pergunta: qual a diferença entre os Hutus e os Tutsis? Então, vamos às diferenças, as principais. Bem, dentre as principais diferenças, né, os Tutsis, eles eram predominantemente pastoreiros e apresentavam maior estatura. Os Hutus, de pele mais escura e menor estatura, né, eram menores. Tinham tradição agrícola. A partir da colonização sob o domínio alemão e posteriormente o domínio belga, esses dois povos tiveram sua organização modificada. Vale ressaltar que eles também, né, tinham crenças diferentes, que foi o que mais pesou aí, né, para a realização, consequentemente, da guerra civil e dos conflitos, ok? E a terceira pergunta: qual a razão da rivalidade entre as tribos Tutsis e Hutus? Então, a principal razão da rivalidade foram a colonização, né, que juntou essas duas tribos, que antes elas viviam muito bem, né, em harmonia, cada uma no seu canto. Mas a partir do momento que se juntou no período de colonização, misturou as duas etnias, elas entraram em conflito. Então, a razão da rivalidade foi a mistura dessas duas tribos no período de colonização, o que não foi bem aceito, né, pelos integrantes, principalmente da tribo Hutus, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido as respostas. Se ficou diferente, não tem problema, né? É uma pesquisa, vocês poderiam utilizar também as respostas, né, referentes aí à leitura do texto, que está um pouquinho diferente das respostas que eu coloquei aqui para vocês hoje, né? Mas também está certo. Então, aguardo vocês na semana que vem com mais uma aula de geografia. Tchau, tchau!